Agora vamos falar de coisa séria, pô. Agora nós vamos ter que realmente destrinchar esse assunto lamentável. A gente gosta aqui no Central Splash de falar de palhaçada, Bom de humor, fazer brincadeira, né? De ter um olhar aqui mais claro. bem-humorado. Mas agora nós vamos falar sério, porque o assunto lá dentro é sério também. Então é o seguinte: participantes fizeram ataques homofóbicos contra Lucas durante a madrugada. O Laranjinha foi para cima dele. Depois da formação da roça, o Lucas disse para o Sander que os outros peões da sede fazem ele de bobo. Por quê? Porque ele foi esquecido lá no Resta 1, né? O 1 do Resta 1 foi o Sander. E aí, tanto o Sander quanto o Yuri e o Darlan ficaram indignados. O Darlan disse que com ele que não é para dirigir a palavra para ele, porque o Lucas é moleque. O Lucas disse que não quer falar com ele nem lá dentro nem lá fora. Foi logo depois, isso aí foi uma berraçada. Foi assim, ó, e o Darlan e o Yuri ali, sempre com um tonzinho muito escroto. Assim, ó, se eu pudesse usar uma palavra para definir Escroto. a postura desses caras com o Lucas, é escroto. Além, claro, de homofóbico e eventualmente outras coisas. Vamos ver aí, por favor. Você é sujo, cara. Vai fazer teu leve trás aí. Vai fazer teu leve trás. Sou mais jogador que tu. Vai fazer teu leve Sem eu trás. fazer jogo, Vai a mina fazer teu ganhou leve 12 trás. votos. Vai Sou fazer mais teu jogador leve. que tu, Vai rapaz. fazer teu Tu é leve bunda trás. mole. Vai A hora fazer que eu quis. bunda mole. Bunda mole. Bunda mole. Se coloca no teu lugar. Leve trás. 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 Isso, ameaça. Lucas. Enfim. Mas eu preciso dizer que o Laranjinha, ele é muito nojento, né? Ele fala algumas coisas ali que, se vocês catarem nos detalhes, vira homem, né? Aqui é sujeito homem, melhora esse seu jeito, bunda mole, né? Então, assim, são falas ali que já deixa intrínseco ali a intenção do comentário que ele faz, né? E aí é onde a gente começa a esbarrar no problema da noite. Exatamente. É isso, né? É essa entrelinha que não tem nada de sutil, né? Não tem nada de sutil. Pode talvez representar algum subterfúgio legal, mas para quem tem dois neurônios entende do que esse cara está falando, né? E qual é o cunho aí dessa agressividade toda. O Yuri, ele satiriza, né, os trejeitos do Lucas. Aí, ó, ele faz ele faz um gesto, né? Ele faz um gestinho. Ele faz o gesto ali, também querendo sacanear o Lucas. E aí ele disse que o Lucas é víbora e perguntou se não é sujeito homem. Ele também chamou, inclusive, o Lucas de chupa-pau, e daí os caras ficam tudo assim, não, peraí também. Não. É sempre o WL e o Tonzão. Tudo que está sendo dito está ali sendo dito. Só vamos tomar cuidado com as palavras, né? Tudo bem ser preconceituoso se usar as palavras que não deem tanto na cara e tal. Daí o cara foi mais contundente, daí os caras, não, peraí. Então é muito evidente aí essa cena. É uma cena assim, ó, que além, enfim, acho que o preconceito por si só é absurdo. E a burrice desses caras também chega a ser incômoda, né? É quando o preconceito e o ódio meio que realmente cega. Os caras não se enxergam, porra. É óbvio que o que eles estão fazendo é errado. É tão evidente que chega a ser chocante. Parece que os caras não têm acesso. E eles têm. Tem acesso. Né? Tem acesso, mas eu não sei se tem neurônio, né, no caso aí. Inteligência não tem. Porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, quando a pessoa quer ofender, ela ofende sem gritar. Ela ofende sabendo exatamente no ponto em que é mais delicado para a pessoa. Que é exatamente dessa forma que eu vejo que eles fazem com o Lucas. Mas o que eu acho que é mais nojento nessa história inteira é que tem gente que escolhe não aprender. Tem gente que escolhe não consumir informação. É o caso da Cariúcha também, né? A Cariúcha, ela bate no peito para dizer que defende uma causa.
quando, na verdade, ela faz comentários que vão contra a causa que ela defende, ou seja, uma profunda desinformação ali do assunto, né? E ela se auto-intitula representante. Eu sou representante do LGBT, um beijo pro meu povo. Ela sempre, antes de começar o discurso nos ao vivos, segunda semana consecutiva que ela faz isso, na primeira formação da roça foi assim, nessa aqui também foi, ela sempre bate no peito, sabendo que tá ao vivo, para se intitular ali da causa LGBT, mas dá 2 horas ela já tá fazendo piadinha, chamando o outro aí de fruta safada e por aí vai. Então, assim, de fato, é uma grande incoerência, né? E é o que a Jojo fala, né? A Cariúcha, ela reforça muito daquilo que a gente já tá acostumado a ver mulheres periféricas, pretas, enfim, sofrerem. Então, assim, ela não combate nada, ela só reforça alguns estereótipos ali de maneira muito burra. Em relação aos caras também, né? A gente percebe que também é reforçado esse estereótipo, porque, como o Chico falou, a informação tá aí para todo mundo poder consumir. Se você der um Google, tem livro, tem artigo, tem um monte de gente, tem gente que tem perfil, Chico, tem influenciadores digitais que explicam muitas causas, tem influenciador LGBT, tem influenciador racial, tem influenciador de hoje em dia de tudo quanto é coisa, e você sabe que tem informação. A pessoa simplesmente escolhe ignorar. Esse foi o começo da história, né, dessa noite, e aí as coisas continuaram, não dá nem para dizer evoluindo, né, foi involuindo. Isso. Porque foi piorando. A Cariúcha se intrometeu na briga, atacou o Lucas, isso aconteceu com... Eu só acho que eu tô com algum retorno vazando aqui. Não sei onde é, mas eu estou me ouvindo como num eco. Continuo me ouvindo. Mas vou ler aqui. A Cariúcha se intrometeu na briga, atacou o Lucas. Isso aconteceu quando o Lucas foi pedir desculpas para o Sander por ter falado que os peões fazem ele de bobo. O Tonzão não gostou nada e foi atrás do Lucas na casa da árvore. A Cariúcha foi lá também, se intrometeu, foi para cima do Lucas e falou: "Tu é pior que puta de zona, sua putinha barata." Enquanto ela gritava com ele, Lucas falava para ela continuar com baixo nível. Eles ficaram ali, né, enfim, se xingando. A Cariúcha repetiu diversas vezes a expressão, inclusive em uma conversa com Yuri, quando disse o seguinte: "Eu vou fazer a vida desta putinha um inferno, não vou dar um minuto de paz para essa putinha safada." Na tarde de hoje, a Cariúcha falou que o Lucas ficou louco ao ser chamado desta maneira, e aí falou, de novo: "Isso aí é pior que as putas da zona que eu trabalhei." Em outro momento, conversando com Simeone e Darlan, ela riu, lembrando dos xingamentos. O Darlan falou o seguinte: "Nem passa pela cabeça dele que a gente está zoando ele, ele acha que é sério mesmo." E a Cariúcha falou: "O povo lá fora deve estar se divertindo, se mijando de rir." E o Darlan falou: "Muito, muito. O nego deve ficar zoa. Cara, essa percepção deles de que aqui fora alguém estaria se divertindo com isso, que mais me impressiona. É uma bússola quebrada, assim, que... É um Play Plus sem... É um Play Plus completamente sem sentido, né, Chico? É um Play Plus que eles assistem do multiverso. É muito preocupante, cara. Os caras imaginarem que alguém vai estar se divertindo com isso é realmente não ter nenhum tipo de... Eu não acredito que a Sherazade nunca assistiu reality, mas eu acredito se me disserem que essa galera nunca assistiu. Sem contar a questão, né, da vida real. Mas além disso, imaginar que ficar tratando o cara assim seria algo positivo é um absurdo. Assim. Fora, assim, porra, é bizarro demais, Dieguinho. Eu fico, assim, tava indo tão bem a Fazenda, a gente aqui dando risada. Não precisava, né? Uma baixaria aqui, uma baixaria ali. Aí a galera perde o prumo. Perde o prumo. E por uma questão que estamos em 2023, o Dieguinho, outubro de 2023. Eles leram, antes da primeira festa, um comunicado da Record falando assim, ó, isso, racismo, homofobia, parará. Como é que é? Como é que eles não se reconhecem nessas coisas? Né? Eu acho isso muito complicado, Dieguinho.
é muito complicado e eles ignoram, né, o Chico, eles ignoram a informação, eles ignoram os toques. Esse toque foi dado na primeira festa. O Bruno Tálamo, hoje eu estava com ele no Link Podcast, ele falou que toda festa geralmente aparece esse aviso, mas que é obrigatório apenas ler no começo, né? Por que você tá rindo? Porque ele não ficou em muitas, será? Foi uma, duas, né? Foram duas. Em toda a festa. Não, ele ficou bastante até no... Na Fazenda? Não, ele ficou Na Fazenda ele ficou só uma, não? Ele não foi o primeiro eliminado? Foi. Meu Deus, o Bruno Tálamo mentiu, então, que ele falou em toda festa aparece, então ele... Em toda a festa que ele foi, porra. Na primeira, com certeza. Desmascarado o Bruno Tálamo, olha, só lamento. Mas então, assim, o que acontece? Mas aí ele deve estar se referindo à Grande Conquista, eu vou partir desse princípio, que lá ele ficou mais tempo. Então, assim, se você tem ali o aviso aparecendo e a obrigação é só ali no primeiro dia, tá sendo feito tá tendo um recado da direção ali, né? Agora, uma coisa que a gente vai chegar lá, mas uma coisa que a gente sabe que a Record faz é vista grossa para expulsão de participante, né? Não só a Record, a Globo também já fez em um tempo atrás aí, agora não faz mais, mas tem muita coisa envolvida, tem marcas ali também que entram na história, porque as pessoas vão pros perfis das marcas dizer, marca tal apoia homofobia, marca tal apoia não sei o quê. Então isso tudo gera uma grande discussão, e aí quando a gente chegar lá a gente analisa mais, porque a coisa foi piorando cada vez mais, Chico. Foi piorando, e lá dentro o Darlan ficou chamando o Lucas de fresco ainda, né? A distância, né? Pelo vídeo que eu vi, o Darlan tava na baia e ele escuta a Cariúcha brigar com o Lucas, e aí ele dá um berro da porta da baia. E aí é a hora que eles começam a discutir. Exatamente. Aí, o ex da Jojo, que estava na casa da árvore, a Kali ouviu ele gritando... Desculpa. A Kali ouviu esse papo todo, e aí ela se manifestou identificando. Pô, isso aí é homofobia, pô. Ela conversando com a Sherazade e com o André, pô, isso aí é homofobia. E assim, a Kali, né, ela fala brincando que ela, pô, não tem estudo, achava que o Irã ficava no Acre e tal, mas essas coisas aí, né, são, evidentes. Evidente. Né? Estamos numa sociedade, porra. Então a Kali identificou isso. Senti falta de mais pessoas darem esse nome, contextualizarem dessa maneira, mas eu achei importante a Kali ter se manifestado, Dieguinho. Foi bom. Eu me surpreendi, inclusive, com esse apontamento, porque ela cochicha, né? Isso aí é homofobia, a galera lá fora não vai gostar disso aí, não. E ela ainda dá esse toque, assim, sabe? Bem sutil, mas ela percebe isso. E aí ninguém mais rende esse assunto. Eu acho que o principal é a gente ter exatamente essa leitura de que tudo isso que aconteceu ali, poucos perceberam, né? Ou seja, representa a sociedade brasileira também, que muitas vezes olha para esse tipo de situação e minimiza, fala, mas pô, isso aí não é nada, isso é só brincadeirinha. E essa brincadeirinha, ela acaba com o psicológico de várias pessoas que sofrem com isso todos os dias, tá? Pessoas que inclusive precisam de suporte, precisam de ajuda, precisam de acompanhamento, né? E inclusive é gatilho para muita gente piadinhas como essa. Então, quem geralmente fala que é brincadeirinha é quem não passa por isso. É quem não vivencia essa situação. Geralmente são pessoas héteras, são pessoas mais conservadoras, enfim. Então, isso é uma coisa que precisa ficar na cabeça de todo mundo. A sua dor, por você não sentir a dor, não significa que o outro não sinta com uma coisa que você acha que é banal, que é ridícula. E o Brasil é um país extremamente violento com essa comunidade. Muito. Então, isso só aumenta a responsabilidade do que a gente está falando aqui e a responsabilidade do que a Record vai fazer hoje à noite. Já nós vamos conversar mais sobre isso, mas é uma questão que transcende e ultrapassa em muito. Um reality show, é um programa de TV. Existe uma responsabilidade social muito grave, muito importante, porque é isso que o Dieguinho estava falando. Parece um detalhe, parece uma coisa, parece um bate-boca, muita gente pode falar isso. Não é mais grave. É um problema, é um cerne de uma questão muito importante, muito grave
no nosso país e infelizmente, no mundo todo também. Dieguinho, a Kali alertou os peões, numa conversa com Simeone, Alícia e Lili. Ela falou que as pessoas aqui fora esperam algo para processar, então é preciso se resguardar, mas também a preocupação dela ser essa é complicado, né? A Simeone disse que não dá nada porque vai pela dinâmica do jogo e que ontem o Lucas estava errado. Já, porra, é um papo... isso é distopia, cara. Isso parece é um filme. É o a Simeone disse, daí a Kali questionou novamente se não podem processar por falas homofóbicas. Então eu retiro o elogio que eu fiz para a Kali, que a preocupação dela é o jurídico Kali, não é a humanidade, porra. A Simeone disse que não viu nada por enquanto, que possa dar processo, mas que qualquer um pode processar qualquer um, mas não quer dizer que vai ganhar. Então a Lili falou, é um bagulho que você aceita participar, já viu o histórico do programa, vai conviver com várias pessoas 90 dias, não adianta esperar que vai ser paz 90 dias. A Simeone responde, pelo que eu já vi de treta aqui, isso é levinho. A Simeone foi uma das que imitou também, né, satirizou, na verdade, os trejeitos do Lucas junto com a Cariúcha. E aí meu amigo, aí eu perco um pouco a esperança na humanidade, porque ficar preocupado, achar que o problema aqui é o processo, ou isso ou aquilo, em vez de se ater ao fato de, porra, é assim mesmo, saca? Uma coisa, e tem muita gente que até às vezes vem falar e tal, porra, mas a gente gosta de treta, Cara, briga, desinteligência, né, em reality show e tal, esses conflitos, isso é uma coisa. Crime contra alguém é outra totalmente diferente. Se alguém acha que existe uma linha tênue nisso, não existe, sabe? Não existe. Não existe. É importante isso também ficar claro, porque não é balbúrdia, pô, não é terra sem lei. A lei vale. E mais do que isso, porra, acho que é esse cuidado social também, que precisa ter. Uma coisa não precisa abrir mão da outra, por mais que, a fazenda, BBB, baixaria, sei lá o quê, mas o cuidado precisa existir, Diego. Precisa existir, e eu acho que precisa existir também o pulso firme da direção, por quê? E uma diferenciação também, tá? Porque hoje cedo entrou um rapaz e mandou 2 superchats pra gente no Splash Show, que ele falava bem assim, pô, mas aí fica batendo palma quando tem treta, mas é na hora que tem um negócio desse aí muda totalmente o discurso. Mas aí tem 2 coisas diferentes. Uma coisa é a treta, outra coisa é o crime. Né? Uma coisa é a treta, outra coisa é você esbarrar ali num preconceito que mata pessoas todos os dias, né? Em todo o planeta, no Brasil também, que é um país, como o Chico falou, violento. Então são 2 coisas diferentes. A gente tem que entender o que é aquela treta que a gente via há 5, 10 anos atrás, de uma André Surak falando que aí vinha a outra lá e falava fulano é só sinônimo de caga e não sei o que das quantas e tal. A gente tem que entender o que é aquilo e entender o que é você ficar cometendo esse tipo de violência, que é uma violência que transcende o reality, que não está apenas na convivência deles naquela casa, dividindo tarefas, espaços, higiene e tudo que tem que fazer lá para manter a convivência obrigatória que eles precisam ter. Então, são coisas diferentes, porque a gente está falando de uma questão que muitos que estavam assistindo se sentiram ofendidos, né? Que bateu o olho e falei, eita, olha lá, eu já passei por isso aí. Já fizeram piadinha comigo isso aí quando eu tinha 18 anos de idade. Pô, eu fiquei mal quando aconteceu isso. Isso ativa uma memória da pessoa e isso machuca. E aí tem um ponto, Chico, que é o seguinte. A Simeone falar aí, que você comentou, que isso não vai dar em nada, Então, até uns 3, 4 anos atrás, provavelmente não daria. Hoje já dá, tá? Porque as leis, elas estão avançando. Existe uma coisa chamada PEC, que é a emenda constitucional. Aqui em Brasília, isso acontece o tempo inteiro. E essas PECs, elas vão, aos poucos, começando a construir ali critérios e regras para que as pessoas respeitem os outros, né? Porque é muito bizarro você ter que criar lei para respeitar um determinado grupo da sociedade, né? Porque é exatamente isso que a gente está fazendo no Brasil, sobretudo agora com essa nova bancada que está aí na Câmara, enfim, que é assunto lá para a turma do All News, mas a gente percebe que há um movimento para transformar isso em lei, assim como foi um movimento para respeitar as mulheres no reality. Ou vocês acham que aquela expulsão que aconteceu há 2, 3 anos atrás, eu não me lembro agora de quem
quem foi? Foi daquele participante que tava com a Dai lá e teve o episódio lá na Fazenda do Rico, que foi expulso. Aquilo ali foi força de lei, porque o que ele fez já era considerado crime fazia 1 ou 2 anos. Né? Então tudo isso é mudança social, e o reality ele tem suas regras, mas ele tem que acompanhar também as mudanças do país, porque senão a gente tá falando de duas coisas diferentes. É como se fosse um pedaço de terra que não existe regras, que só existem as regras que a Record decide. E outra, a Record não perde em absolutamente nada quando ela vem e toma partido numa história tão complicada quanto essa. Pelo contrário, ela tá dizendo, eu tô atento ao que tá acontecendo, eu, enquanto marca, tô atento, e eu não vou botar meu selo aqui no cantinho da tela para patrocinar esse tipo de atrocidade. Vamos falar de Record agora, mas é isso, assim, e acho que uma questão relevante a respeito de tudo isso é que essas evoluções na pressão em reality show, de mudar a percepção do que é considerado homofobia, se for pegar uns vídeos do BBB de 15, 20 anos atrás, hoje a gente vê e fica todo mundo horrorizado com alguns episódios que aconteciam, inclusive de apresentadores e tudo mais. Então é muito importante que essa evolução da discussão da sociedade se reflita cada vez mais, com mais agilidade também nos programas. Né? Porque